Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais um vídeo aí para o 7º ano de matemática, sequências numéricas e simbologia algébrica, e a habilidade é EF07MA15. Sequência numérica. O que é a sequência numérica? É uma sucessão de números obedecendo uma determinada ordem. Pode ser finita ou infinita. O que isso quer dizer? Sucessão de números obedecendo uma determinada ordem. Significa que eu tenho números quaisquer desordenados? Não, significa que eu tenho números que seguem um determinado padrão, uma certa ordem. E a esses números, né, a esse conjunto de números ordenados, eu dou o nome de sequência numérica. E ela pode ser finita ou infinita, né? Então, aqui eu coloquei exemplo de uma sequência infinita. Aqui eu abro os parênteses, né? Abro parênteses e começo com o meu primeiro elemento. No caso, é o 0. O segundo elemento é o 1. O terceiro, 2. O quarto, 3. O quinto, 5. O sexto é o 5. E o sétimo é o 6. E aí, eu separo os meus elementos geralmente com uma vírgula, ou pode ser também ponto e vírgula, mas geralmente vocês vão encontrar desta forma aqui. E essas reticências aqui, esses 3 pontinhos, significam o quê? Significam que essa sequência numérica é uma sequência infinita. Se eu tivesse uma sequência finita, como esse exemplo de baixo, né, aqui eu tenho o 2, 4, 6, 8, 10. Essa sequência numérica ela é finita, porque ela tem um fim. O último elemento dessa sequência, que inclusive são dos pares positivos aqui, né, 2, 4, 6, 8 e 10, o último elemento dessa sequência é o 10. E aí eu não tenho os 3 pontinhos, não tenho as reticências, e eu fecho com o parêntese, porque aí eu já tenho a minha sequência finita fechada aqui. A minha sequência infinita lá, né, voltando, tem os 3 pontinhos. Isso significa que ela não tem um fim, né? Então, se eu continuar aqui com os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a continuação seria 7, 8, 9, 10 e por aí vai, porque ela é infinita. Eu não sei qual é o último elemento, porque esse último elemento, na verdade, nem existe. Na verdade, ele continua infinitamente. Por isso é dado o nome de sequência infinita. Aqui embaixo, pessoal, ó, os elementos de uma sequência são representados da seguinte forma. Então, como eu falei para vocês, nesses 2 exemplos, né, cada número aqui representa um elemento. Mas essa sequência estranha aqui, né, A1, A2, A3, A4, o que significa? Ela significa uma sequência numérica, só que ela não está representada com os números aqui, como nesses 2 exemplos aqui, ó. Ela está representada de uma maneira... É uma forma diferente de chamar os elementos numéricos. Por exemplo, o A1 significa que eu tenho meu primeiro elemento e o A2 significa que eu tenho meu segundo. Esses números 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são os 9 elementos que eu tenho numa sequência, sendo que o A1 é o primeiro e o A9 lá neste nosso exemplo é o último elemento dessa nossa sequência finita. Então é desta maneira que é representado os elementos, quando esses são desconhecidos, ou para representar, né, representar os elementos de uma sequência, mas nesse caso aqui eu não sei quais são essas sequências, esses elementos, não é? Eu poderia citar um outro exemplo aqui. Eu pus aqui os números de 0 a 6 e assim vai, né? Porque ela é infinita. E aqui os elementos positivos, né? Inteiros positivos, a partir do 2, no caso. E essa aqui é só uma representação, que eu poderia pôr qualquer
sequência aqui para dar um exemplo para vocês. Mas vamos para frente, que aí acho que vai ficar mais fácil de entender. Existem também as figuras, as sequências de figuras, né? Então, olhando para essa sequência aqui, eu tenho o triângulo como primeiro elemento, depois vem o quadrado, depois a carinha, depois o coração, depois o triângulo e por último o quadrado. Aí vem a pergunta, né? Quais seriam as duas próximas figuras dessa sequência? Bom, eu preciso, para eu descobrir os próximos elementos dessa sequência, dessas figuras, eu tenho que olhar para a sequência e verificar se existe algum padrão, alguma regra, né, que essa sequência está obedecendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, triângulo, quadrado, carinha, coração. Triângulo, quadrado. Vamos de novo? Triângulo, quadrado, carinha, coração, triângulo, quadrado. Parece que existe uma sequência aí de figuras, né, que seguem um padrão, não é? E esse padrão, ele vai me ajudar a descobrir as duas outras próximas figuras. Acho que tá bem fácil aí de descobrir, ó. Triângulo, quadrado, carinha, coração. Triângulo, quadrado. Ah, então vem a carinha e o coração depois. Você pode ver que depois de triângulo, quadrado, vem carinha, coração. Então, sempre vai ser repetido esses 4 primeiros elementos da minha sequência. Né? Triângulo, quadrado, carinha, coração. Triângulo, quadrado, carinha, coração. Esse é o padrão dessa sequência de figuras. Ficou legal? Deu para entender? Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Quais são os próximos 3 elementos dessa sequência? Eu tenho 3, 7, 11, 15, 19 e 23. O que está acontecendo a partir aí do segundo termo dessa sequência, do segundo elemento dessa sequência? Está acontecendo uma adição aí, né? Está havendo uma soma, né? Uma soma de algum número que resulta no elemento seguinte. O 3 está sendo somado de quantos para chegar no 7? Somado de 4, né? Então, eu tenho aqui o 3, que é o primeiro elemento, somou mais 4, chegou no 7. Aí, o 7 somado com mais 4, chegou no 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. Né? E qual é o padrão, então, dessa sequência? Essa sequência é determinada pela adição de 4 ao termo anterior. Logo, o termo anterior é uma variável e podemos representá-la por uma letra qualquer. E a partir do segundo termo, podemos usar a expressão algébrica x mais 4, aí, ó, relembrando a álgebra aí, ó, as expressões algébricas x mais 4, em que x aí é a variável, né? Ela varia, ela muda. Então, esse x representa o termo anterior daquele termo que você quer descobrir nesta sequência. Esse é um exemplo. Nesse nosso exemplo aqui, a expressão algébrica que representa essa sequência é a x mais 4. Mas como assim x mais 4? Eu posso calcular os elementos da sequência. Simples. Se eu pegar aqui, por exemplo, o elemento 23, e eu quero saber o próximo elemento, eu não sei qual é aqui, ó. Então, eu pego essa expressão algébrica x mais 4, em que o x é o termo anterior àquele que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir esse, o termo anterior é esse aqui, ó, o 23. Então, 23 vai ser a nossa variável x. Então, 23 aqui no lugar do x, mais 4 dá 27. E o próximo termo? Ele vai obedecer, de novo, essa expressão algébrica x mais 4. Se aqui é 27, então, se aqui é 27, eu tenho o termo anterior, que é a minha variável, 23, mais 4, que dá 27. O próximo elemento vai pegar o 27 agora, tá vendo que está mudando, né? O x aqui, a nossa variável, muda de elemento para elemento. Então, aqui agora eu tenho 27 mais 4, que vai dar o meu elemento 31. E seguindo de novo essa expressão algébrica, eu pego 31, somo mais 4, vai dar exatamente o 35.
Então, a minha sequência é essa: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 e 35. Pessoal, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. O vídeo é bem curtinho mesmo, mas qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo pelo WhatsApp. Esses vídeos são para ajudar vocês mesmos e vai ficar aí disponível para vocês compartilharem com os colegas de vocês aí no nosso canal Escola da Gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.